Una, estudante de zootecnia, representante da Chapa 1, Onda Diferente. Eu gostaria de chamar Paulo César, estudante de psicologia, representante da Chapa 2, luta para poder viver. E gostaria de chamar Micaele Barbosa, estudante de turismo, representante da Chapa 2, luta para poder viver. Se acalmem. Enfim, a gente tem algumas regras e eu vou ler a metodologia do debate para que a gente possa se situar e saber como é que vai funcionar, certo? Seguindo as deliberações da reunião entre a Comissão Eleitoral e representante das três chapas, que ocorreu ontem, dia 14 de novembro, dia 13 de novembro, que elaboramos a proposta. Essa proposta de metodologia foi elaborada coletivamente. A proposta de debate para acontecer às dia 14 de novembro, às 14 horas, um pouco de atraso, só um pouco. Artigo 1º é isso. Seguindo as deliberações da reunião entre a Comissão Eleitoral e representantes das três chapas que concorrem à gestão do DCE José Silton Pinheiro, 2019-2020, tem-se a proposta de debate para o dia 14 de novembro de 2019, às 14 horas, no recanto estudantil, ao lado da sede da entidade. 2. A mesa do debate será composta por 2 representantes de cada chapa e 2 representantes da Comissão Eleitoral. Cadê ele, Felipe? Senta aqui do meu lado, por favor. Que podem ser substituídos quando necessário. O mediador terá amplos poderes para intervir na condução dos trabalhos, podendo caçar a palavra, solicitar à plateia a contenção em manifestações consideradas importunas, suspender o debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgar apropriados, no caso, julgar direito de palavra, direito de resposta, etc. Tá. Fica vedado ataques pessoais a integrantes de qualquer chapa, bem como o uso de palavrões ou agressões verbais, machismo, racismo, LGBTfobia e qualquer outra forma de opressão. O debate ia ser coordenado por mediador indicado pela comissão eleitoral, no caso eu. Será subdividido em 4 blocos distintos, que são o momento inicial de apresentação das chapas, será 10 minutos para cada chapa. Debate entre as chapas, 45 minutos, onde as chapas vão se perguntar e responder as perguntas. Debate entre o público e as chapas, que Felipe vai distribuir os papéis para que o público possa fazer as perguntas, tá? Perguntas que eu vou falar mais à frente, quais são os eixos do debate, perguntas que se encaixem, que possam ser respondidas pelas três chapas. Nenhuma pergunta deve ser direcionada à chapa X ou chapa Y. Deve ser uma pergunta mais geral, acompanhada, né, para que as chapas possam responder. E as considerações finais vai ter 10 minutos também para cada chapa, enfim, finalizar o debate. O primeiro bloco é esse que tem 30 minutos. A ordem das falas será definida em sorteio a ser realizado na presença das chapas. A gente vai sortear já. Cada chapa fará uma exposição inicial de 10 minutos sobre suas propostas e sua composição. Quando faltarem 3 minutos para o encerramento do prazo de fala, o mediador informará ao expositor o tempo. O novo aviso será dado a 1 minuto antes do tempo encerrar. O mediador não permitirá que o tempo de 10 minutos seja ultrapassado. E é isso. O segundo bloco tem 42 minutos. Todas as chapas responderão a pergunta de cada chapa concorrente. As perguntas serão feitas alternadamente através de sorteio, de forma que cada chapa responderá uma pergunta das 2 chapas concorrentes e fará uma pergunta para cada. Cada pergunta deverá ser formulada em no máximo 1 minuto e meio, respondida em no máximo 2 minutos e meio. Réplicas e tréplicas serão aplicadas, cada uma com no máximo 1 minuto e meio de duração. Ao total, 6 perguntas serão realizadas no bloco. As perguntas entre as chapas devem seguir os seguintes eixos que contemplam as coordenações da entidade. Muita atenção. Primeiro eixo, formação política, que engloba a coordenação de formação política, movimentos sociais, arte e cultura, esporte e lazer, meio ambiente e inovação tecnológica. O segundo eixo é de combate às opressões e visibilidade, que engloba as coordenações de mulheres, combate ao racismo, diversidade sexual e gênero, inclusão e acessibilidade. O terceiro eixo de organização e movimento estudantil, que engloba
a cadeira de Administração e Finanças, Organização Estudantil, Assuntos Estudantis e Residências Universitárias. E o quarto e último eixo é o eixo de Expansão e Interiorização, que engloba a cadeira de Saúde, o camp do SERES, Caicó e Currais, o camp da Facisa, Santa Cruz, e o camp da EAGE, Macaíba. Terceiro bloco, 6 perguntas do público serão sorteadas para serem respondidas pelas 3 chapas. Não serão realizadas perguntas que firam individualmente nenhum integrante de qualquer chapa, que vise ofender qualquer uma das chapas e que se refira a uma chapa especificamente. A ordem das respostas será dada por sorteio e as perguntas devem seguir da mesma forma os eixos que eu já apresentei aqui. E o quarto e último bloco terá 30 minutos, que cada chapa vai ter 10 minutos para fazer as suas considerações finais. Então, todo mundo ciente. Antes do debate começar, foi solicitada a presença de um representante de cada chapa para que a gente pudesse ver a questão do sorteio, né? Estava tudo ok com os papéis, não tinha nenhum papel repetido, se faltava algum tema, enfim. E aí tá tudo ok e a gente agora vai sortear. A gente vai sortear o tema. A gente vai sortear a ordem das chapas que vão fazer as considerações iniciais, enfim, se apresentando. Quase o barro da felicidade. Eu acho que chapa 3 começa a segunda ordem. É porque aqui está organizado como se fosse o triângulo das perguntas entre as chapas. Então, tem o nome de cada chapa 3 vezes. Chapa 3 é a primeira. A hora a gente vai sortear todas as chapas. Chapa 3. A hora chapa 3. A chapa 2 é a segunda. E obviamente a chapa diretor do Centro Acadêmico de Direito. Estou nessa entidade desde que entrei na universidade, praticamente, desde o ano passado. De início como coordenador e agora como diretor numa gestão recém-eleita. Quero primeiramente agradecer à Comissão Eleitoral pela organização do debate. Eu acho que é muito importante a ocorrência desse espaço aqui. Já fazia muito tempo, acredito que não tinha um debate para a eleição do DCE. E essa movimentação aqui por si só já tem um efeito muito positivo sobre o movimento estudantil da universidade. E eu sou candidato a primeiro coordenador geral pela chapa da oposição, que é a chapa 3, a UFRN Vale a Luta, que é formada por estudantes de graduação e pós-graduação, que estão em todos os campos, estão em diversos cursos, diretórios de centros acadêmicos, nas bolsas, projetos de extensão, na residência universitária, e que tem a disposição necessária para assumir essa responsabilidade, de defender uma universidade pública e popular, que garanta nosso acesso e permanência, que produza conhecimento crítico e socialmente referenciado e que seja radicalmente democrática. E nós queremos estar nessa entidade porque acreditamos que o DCE pode cumprir um papel muito importante nesse processo, enfrentando os problemas que nos afetam cotidianamente aqui na universidade, como a insegurança nos campi, o atraso no pagamento dos auxílios, a insuficiência dos transportes, principalmente nos campi do interior, os cortes no orçamento da educação quando houverem, entre tantos outros. Nós somos do campo da oposição porque acreditamos que a direção majoritária da UNE, assim como a direção do DCE, daqui do FRN, assim como a direção da maioria das entidades, elas desmobilizaram e deseducaram o movimento estudantil. Isso aconteceu porque durante os governos do PT, a UNE se institucionalizou, preferiu o gabinete às ruas e optou por não mobilizar os estudantes devido à relação que tinha com o governo. E
a consequência disso, aqui na universidade, a consequência dessa forma de fazer política, aqui na nossa universidade, tem gestões de DCE desastradas, há décadas geridas pelo mesmo grupo político, com o mesmo espírito de imobilismo, que causou um distanciamento muito grande dos estudantes, o esvaziamento do debate político, o distanciamento de categorias, professores, estudantes, terceirizados e demais trabalhadores da universidade. E agora, por exemplo, no primeiro ano de governo Bolsonaro, em que a gente está tendo ataques muito cruéis à classe trabalhadora desde o primeiro dia, literalmente, de governo, desde o dia 1º de janeiro, numa velocidade nunca vista na história desse país, enquanto diversas universidades conseguem ter um movimento estudantil combativo, um movimento estudantil vigilante, enquanto diversas universidades conseguem fazer grandes assembleias, conseguem ter um bom contato com a base, o nosso DCE aqui da UFRN fez assembleias, convocou assembleias com 1 ou 2 dias de antecedência muitas vezes, convocou reuniões com o CEAS com 1 ou 2 dias de antecedência muitas vezes, sem um mínimo de responsabilidade, sem um mínimo de entendimento da importância do que são esses espaços para nós, e por isso eles não podem ser organizados de qualquer maneira, o que gerou assembleias como rodas de conversa, como foi a última assembleia que o DCE organizou, que foi muito representativo do que foi toda a gestão, que gerou reuniões com os CEAS que tiveram que ser canceladas algumas vezes porque não atingiram o quórum mínimo. Então, boa tarde, estudantes. Meu nome é Júlia, como o Lucas já colocou, sou estudante de Serviço Social e atualmente estou enquanto coordenadora geral do Centro Acadêmico de Serviço Social Aurora Maria. Pegando um gancho com a fala aqui do companheiro Marcos, queria frisar que a nossa disputa do DCE, no momento, ela é uma disputa marcada pela sensação da responsabilidade histórica que a gente assume, estudantes organizados ou não, e por termos clareza de que mais do que nunca as entidades elas precisam ter uma direção combativa e consequente, né? É óbvio que a disputa do DCE é algo que é sempre colocado para nós que somos militantes do movimento estudantil, mas mais do que nunca nessa conjuntura, no tempo histórico que a gente atravessa, a gente precisa ter um DCE conectado com as bases e que, para além de ter a capacidade de mobilizar o movimento estudantil numa ostensiva resistência, que também consiga pautar um projeto de educação e de universidade que aqui vai dar sentido e consequência às nossas lutas. É mais ou menos nisso que eu queria frisar na minha fala. E também que a nossa tarefa hoje de disputar o DCE, ela não é uma tarefa imediatista, né? Essa tarefa, a nossa inserção na disputa, enfim, caso ganhemos o DCE, que a gente sabe que não é algo certo e que todo mundo aqui está empenhado em fazer uma disputa com qualidade, politizada, como há muito tempo não se tinha na universidade, e que com certeza o movimento estudantil daqui, a UFRN, sai com um saldo positivo nesse processo como um todo. Mas, enfim, a nossa inserção, ela já é fruto de um trabalho coletivo que a gente vem desenvolvendo na universidade há anos, de uma construção da unidade da oposição de esquerda, uma oposição construtiva, uma oposição propositiva às direções majoritárias, tanto da UNE, que a gente também constrói no campo da oposição, e aqui na universidade, ao DCE, por saber que mais do que nunca a gente precisa romper com esse distanciamento das direções e as bases. Os estudantes eles precisam voltar para o seu lugar, que é o lugar de luta, que é nesse histórico do movimento estudantil no Brasil e na América Latina que a gente tem que se apegar, e que se muito vale o que já foi feito, mais vale ainda o que será feito. E é nesse sentido que a gente gostaria aqui de iniciar o debate. Eu quero dizer que eu acho que é inegável que a gente vive uma crise no movimento estudantil aqui da nossa universidade. É uma crise política, uma crise de representatividade. Os estudantes não se veem representados pela entidade que deveria representar todos eles. Então, isso é inegável, né? Não só no movimento estudantil, eu acho que na política, no geral, né? Sempre, lógico que quando a base não se vê representada pela entidade e pelas instituições, há esse sentimento de insatisfação, de revolta por parte das bases. Sendo que eu acho que a gente tem que ver qual o remédio que a gente dá para isso, sabe? Qual que é a solução para esse problema. Eu quero falar um pouco sobre qual não é... Certo, obrigado. Qual não é a solução e o que é que a gente pode fazer como remédio, de fato, para melhorar isso. E eu vou aproveitar para dizer que eu não acho, sinceramente, que seja solução a gente se aproveitar desse sentimento de insatisfação com as instituições, de insatisfação com as entidades e partir para esse discurso raso do apartidarismo.
sabe? Do apartidarismo, do suprapartidarismos. Até porque esse termo suprapartidário, quem popularizou esse termo foram os movimentos de juventude neoliberais, o MBL, o Renovação Política Neoliberais, o MBL, o Renova Brasil, acredito, né, que popularizaram esses termos. Até porque eles se reivindicavam no começo apartidários, mas depois viram que suprapartidário uma palavra mais inovadora, mais bonita, né, se chamaram de suprapartidário. Não estou querendo dizer que a chapa dos companheiros são de direita, de forma alguma, só falando nível de debate político mesmo. E esse daqui, obrigado. Então, eu falo isso para dizer que essa forma de debate, ela acho que ela pode até conseguir assim, uma visão quantitativa, sendo que, como o esvaziamento do debate político, ele torna essa relação muito líquida, então, logo depois pode ter até uma adesão quantitativa de início, mas logo depois vai haver um esvaziamento, porque o esvaziamento político ele também vai causar esse esvaziamento quantitativo. E como solução para isso, não só para dizer que a gente critica, mas que a gente tem uma solução para esses problemas que a gente está vendo na universidade, é que a gente tem que criar um movimento estudantil, construir um movimento estudantil que ele tenha em mente, em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, mobilização. E não acordão com reitoria, com governo federal, com governo estadual, ou quem quer que seja. A gente precisa ter um movimento estudantil que tenha como palavra de ordem passagem em sala, que esteja no dia a dia dos estudantes. A gente precisa conter um evento político aqui na universidade, um SEB, ou algum ataque do governo federal à educação. A gente tem que encher essas universidades de faixa, para que não tenha um estudante aqui dentro que não sabe o que está acontecendo, para não ter um estudante que não sabe que vai ter assembleia, que não sabe os ataques que estão acontecendo. A gente fez um movimento estudantil que tire o debate da vanguarda e jogue para as bases também. Como é que a gente faz isso? Por que a gente não faz banquinhas nos setores, coloca uma faixa chamando a atenção, coloca os panfletos, coloca lá um café, coloca um lanche, pega o estudante andando para a aula, já que eles não estão indo para os espaços, chama para conversar, né? A gente sabe que pode fazer isso, fizemos ano passado na campanha do Vira-Voto. Agora acontece que trabalho de base, ele não pode ser feito simplesmente a cada 4 anos, a cada eleição, ele tem que ser feito no dia a dia, debatendo com os estudantes. Então, por isso, com essa proposta, fazendo essa análise, a gente tem que ter muita responsabilidade para assumir esse compromisso. Então, a gente fala aqui para que possa ser cobrado mesmo depois, e a gente pede esse voto para a Chapa 3. A UFRN vale a luta. Obrigado. Obrigado pelas considerações iniciais, Chapa 3. Agora com a palavra os representantes da Chapa 2, luta para poder viver. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Paulo César, PC, sou estudante do curso de Psicologia aqui na UFRN, estou no 6º período e sou atualmente coordenador geral do Centro Acadêmico de Psicologia, Ulisses Pernambucano, e componho candidato à primeira coordenação geral, a Chapa 2, a Chapa Luta para Poder Viver. Eu queria começar essa apresentação dando um verso que norteia a nossa chapa, que inspirou a nossa chapa, que vem com rapadura, que é olho de boi, que ele é o refrão que fala: canto para poder lutar, luto para poder viver, livre para poder dizer que o povo é o poder. É inspirado nesse refrão que a gente, poxa, esse verso é lindo, esse verso fala sobre o que a gente acredita, sobre o poder que a gente quer passar para o povo, o poder que a gente espera representar e a liberdade de poder gritar, poder cantar e poder fazer um movimento estudantil diferente. E isso representa a nossa chapa. A nossa chapa é composta por várias forças, diversas forças. Somos movimentos estudantis plurais, somos compostos pelas forças progressistas que conduzem o movimento estudantil há muito tempo. Então, nós somos o Levante, nós somos o JS, nós somos Kizomba, nós somos o movimento da Marcha Mundial de Mulheres, somos o movimento de povos de terreiro, somos estudantes, o movimento nacional da Casa de Estudantes. Nós representamos diversos e plurais movimentos estudantis que estão reunidos e compondo a nossa chapa. Somos homens, mulheres, negras, negros, LGBTs, pessoas de Natal e estudantes migrantes do interior compondo essa chapa e lutando em unidade em prol de uma
dos estudantes, para que a atuação da universidade ela possa também transpor as barreiras da universidade. Movimento que lotaram as ruas de Natal, em maio, em julho, e junto também com outros companheiros aqui, mas massivamente conduzindo essa ação, indo para as ruas lutar por educação, construindo um movimento que lutou e trouxe o esclarecimento do que é a proposta do projeto Futurice, que é um projeto que intenta diretamente contra a educação pública e de qualidade na universidade, um projeto que pretende destruir o que foi construído por um governo, pelo governo do PT, pelo governo Lula, pelo governo Dilma, de investimento em universidade pública, investimento em ensino superior, investimento em escola de ensino técnico, investimento em educação. E através da educação, a emancipação desse país, a transformação de vidas, tirando pessoas da linha da pobreza, transformando esse país, aumentando o alcance de renda da população brasileira. E é esse movimento que nos representa, e é a partir daí que a gente acredita construir essa gestão. Uma gestão que dialoga com o estudante, uma gestão que é capaz de lotar as ruas, mas também que é capaz de lotar uma assembleia, e porque se o movimento estudantil ele tem se esvaziado, é porque ele é um reflexo de uma cultura de despolitização geral da nossa população. Hoje a população é avessa à política, é avessa ao movimento estudantil, é avessa à partidarismo, e a gente precisa representar esse espaço, a gente precisa se orgulhar de ser estudante, se orgulhar de participar do movimento estudantil, se orgulhar de ser organizado, porque é através da luta, é através do movimento social que a gente promove a emancipação, que a gente conquista e garante e defende os nossos direitos, e é através da luta que a gente vai conseguir melhorar a vida do estudante, melhorar as condições do trabalhador da universidade, melhorar as condições de conseguir dialogar com quem se insere nesse espaço e conseguir dialogar para campos para fora da universidade. Então, nós somos 26 pessoas de todos os campos da universidade, estudantes residentes, estudantes do interior que compõem e acreditam nisso, estudantes que participaram da gestão anterior e estudantes que são conhecidos, e a gente recebe um pouco esse nome, vocês eram o chapa da gestão anterior, quando na verdade nem era, porque fomos pessoas que colamos junto com a chapa anterior, porque a gente acreditava que esse espaço, independente dele nos representar majoritariamente ou não, ele precisava ser fortalecido. Ele precisava ser fortalecido porque ele é importante para os estudantes, independente da nossa força ser a majoritária que conduz esse espaço. Então é importante, e era importante que a gente fizesse presente, e somos os estudantes que colaram junto, mesmo não participando da gestão, para manter as pernas dessa entidade estudantil e dar continuidade a esse trabalho. A Micaele, que está aqui junto comigo, eu que estou aqui junto comigo, não fazíamos parte da gestão anterior, mas estávamos em todos os espaços, participamos da organização dos congressos, participamos da organização da Assembleia, o Centro Acadêmico de Psicologia esteve ao lado do DCE, dialogando, apoiando os eventos que foram conduzidos pelo DCE, a promoção da Assembleia, a promoção de espaço de discussão, e se inserindo no SEB, porque a gente acredita que é através do diálogo, construindo e não esvaziando esses espaços, que a gente consegue construir uma gestão que seja realmente potente, que realmente consiga promover transformação, promover emancipação. As nossas ideias, elas são pautadas em uma construção diária dos estudantes, né? Esses estudantes se inserem realmente nesses espaços, são estudantes que realmente dialogam com a cadeira, com a pauta que estão representando, são estudantes que realmente estão inseridos e lidam com isso de alguma forma, e eu componho essa chapa porque eu acredito nesses estudantes. Eu componho essa chapa porque eu acredito no potencial dessas pessoas, acredito no que a gente representa e no projeto de sociedade que a gente acredita, que a gente planeja lutar, existir e transformar a sociedade através disso. Lutar para poder viver por essa educação, lutar para poder viver por uma educação pública, gratuita e de qualidade, lutar para poder viver por uma universidade que recebe o estudante, que acolhe o estudante, que não adoece o estudante, que escuta e dialoga com o professor, que escuta e dialoga com o técnico que trabalha aqui dentro dessa universidade, porque eu acredito que o DCE ele tem uma potência de transformação desse espaço.
estudantes coletivizados e organizados têm um potencial de transformação. Eu venho de um curso que tradicionalmente tem uma visão de neutralidade, tem uma visão de não se colocar em espaços, mas a realidade do curso de psicologia dentro da universidade, dentro da UFRN, é uma realidade totalmente diferente. Nós compomos um grupo que movemos assembleias para falar sobre o Futurice. Nós compomos um grupo que, juntamente com o DCE, juntamente com as forças que compõem essa chapa também, tocaram espaço de discussão sobre o corte de bolsas, defendeu a manutenção de bolsa e de auxílios dentro da universidade, defendeu e defende o funcionamento dessa universidade em relação ao projeto que até hoje esperamos e acreditamos que esse funcionamento é extremamente necessário. A gente acredita que a universidade, assim como o curso de psicologia, a gente entende que a gente precisa se posicionar, a gente precisa ter um projeto político, a gente precisa ter um projeto de sociedade, a gente precisa ter um projeto de mundo, e a gente precisa se ocupar do nosso espaço acreditando e se orgulhando do que a gente se representa, se orgulhando do que a gente compõe pelo que compõe a gente. Então, lutando para poder viver e livre para poder dizer que o povo é o poder, não tendo medo do que compõe a gente, não tendo vergonha das forças que nos compõem, entendendo os passos que foram necessários galgar, os passos que foram necessários trilhar para chegar aqui, e atrás da gente tem muita gente e que a gente espera compor um movimento forte e que vai seguir assim, dialogando e seguindo, olhando para frente, conversando com o estudante, porque a universidade precisa de alguém que não dê espaço para trás, alguém que entenda que esse espaço ele precisa ser afirmado e não esvaziado, não desacreditado, mas legitimado e representado dentro da universidade por todas e todos que compõem essa chapa, e é isso que a gente acredita, uma chapa que tem unidade, que dialoga com diversos posicionamentos políticos, diversos posicionamentos sociais, mas que tem uma visão em comum, que é combater o governo Bolsonaro, os ataques diretos à democracia, os ataques diretos à educação, os ataques diretos à vida de mulheres, homens, negros de periferia, homens e mulheres trans, LGBTs desse país que morrem cotidianamente em decorrência dessa onda de conservadorismo, de uma prática, de uma política, de uma necropolítica de extermínio dessas populações, dessas minorias, e é assim que a gente resiste a essas opressões, afirmando, se empoderando e dialogando, resistindo nos espaços que a gente compõe, nos espaços que a gente está inserido. 10 minutos. Agora passar a palavra para os representantes da Chapa 1, a Chapa Onda Diferente. Boa tarde, estudantes. Boa tarde aos estudantes aqui presentes. A quem infelizmente não pôde estar aqui hoje. Nós queremos agradecer à comissão por poder organizar esse encontro, né? Poder organizar esse importante momento de debate. A gente quer agradecer também às outras chapas aqui presentes, né, por estar fazendo esse diálogo, por estar fazendo esse debate. E a gente quer apresentar, no caso eu me chamo Pedro, né, me chamo Pedro. Eu tenho 21 anos, eu faço Ciências Sociais, né, aqui na UFRN. E eu vou inicialmente apresentar a Chapa 1 Onda Diferente, né, como um projeto político, né, e como uma organização de movimento estudantil diferente, né, e eu vou explicar por quê, né. A gente, no caso, se baseia em 3 pilares, né, que é a inclusão, né, de estudantes que não estão organizados no movimento estudantil, né. A gente quer trazer essas pessoas para perto, né, para poder aumentar cada vez mais o nosso processo de mobilização, nosso processo de politização, sim. A gente também quer trabalhar, né, em termos de interiorização, né, poder fazer com que a UFRN integralmente ela esteja mobilizada, os estudantes estejam ali defendendo seus direitos, né, e que a gente trate a DCE, né, assim como as diversas entidades do movimento estudantil, né, de maneira autônoma, né, onde a gente consiga colocar pessoas dentro dessas entidades que colocam a entidade à frente de seus interesses pessoais, né, e partidários, né, e aí nesse sentido que a gente se coloca como uma chapa independente, né, não como uma chapa que não tem partido ou como uma chapa que não tem esse processo de mobilização ou de politização, né, mas como uma chapa que vê que o DCE ele precisa ser tratado como tal, né, aquele que representa os estudantes, né, os e as estudantes. Nesse sentido, eu não vou me prolongar muito, a gente tem várias propostas aqui para debater, né, muita gente aqui já falou, e a gente ainda vai ter bastante
bastante tempo para estar debatendo. Eu vou passar para a Giovana, que vai tratar um pouco mais da questão da interiorização. E é isso. Então, gente, boa tarde. Eu sou Giovana Bruno, eu sou da zootecnia, eu sou presidente do CA Zootecnia. E... Tá lá no estacionamento. Melhorou, gente. Eu sou do CA Zootecnia, sou presidente atualmente. E eu venho construindo aqui na Chapa 1 a questão dos interiores, para mostrar que a UFRN ela é o âmbito todo. Ela é SERES, ela é Caicó, ela é Escola Agrícola, ela é o Campo Central. Então, nisso a gente vem sempre debatendo e conversando, dialogando, trazendo as demandas de lá. E é isso, eu acho que os interiores necessitam de uma politização, uma questão de politização, não de uma politicagem. E é isso. Futuramente, no decorrer do debate, a gente vai apresentar nossas propostas. Bom, eu vou falar um pouco sobre o processo de formação da nossa chapa, né? Que é uma chapa que vem da base, né? Que vem da construção junto a ACAs, ADAs, pessoas que estão organizando o movimento estudantil nos diversos setores da UFRN. E aí, essas pessoas, né, elas se juntaram, né, num projeto político para pensar um movimento estudantil mais autônomo, de fato, né? Com pessoas que estejam ali em diálogo dia a dia, né? No cotidiano com os estudantes, né, do seu curso. São representações que são visadas dentro da onde elas atuam, né, junto aos CEAs, junto aos DEAs, né, e que apresentam as demandas específicas de cada setor, né, porque a gente precisa entender que o TCE, ele não é só para o setor 1, setor 2, né, ele é para toda a UFRN em seu conjunto, né. E é isso, eu gostaria de agradecer novamente, né, e puxar todo mundo para esse debate e vamos lá dialogar. Sim, ainda tem 6 minutos, vocês não querem aproveitar? Tá bom, né? Então, encerramos o primeiro bloco. Todos respeitaram o tempo, enfim, obrigado pela disposição. Os papéis são... Não, mito. Agora a gente vai para o segundo bloco, que é as chapas vão se perguntar e se responder. Me deu os pontos. Eu acho que quem elaborou perguntas, que está na plateia, é o companheiro Felipe, da Comissão Eleitoral, vai recolher os que já estiverem prontos, obviamente, né? Quem não tiver escrito ainda as suas perguntas, ou quem tiver mais perguntas para fazer, façam até o fim desse bloco, tá ok? Esse bloco é da pergunta entre as chapas. O bloco seguinte é da pergunta do pessoal, tá? Enfim, lembrando que as perguntas têm que ser perguntas que abranjam os temas e não uma pergunta que seja direta às chapas X ou à chapa Y. Enfim, nós vamos sortear primeiro a chapa que vai perguntar e a chapa que vai responder. Não, você não tinha chegado na hora que eu expliquei, né? Mas eu vou retomar. As perguntas, elas têm eixos que abrangem todas as coordenações do DCE. O eixo de formação política abrange a coordenação de formação política, a coordenação de movimentos sociais, a coordenação de arte e cultura, quase cai, a coordenação de esporte e lazer, e a coordenação de meio ambiente e a coordenação de inovação tecnológica. Ali foram o eixo de combate opressões e visibilidade, desculpa, que abrangem a cadeira de mulheres, combate ao racismo, diversidade sexual e gênero, inclusão e acessibilidade, o eixo de organização e movimento estudantil, que envolve as coordenações de administração e finanças, organização estudantil, assuntos estudantis e residências universitárias,
E o eixo de expansão e interiorização, que abrangem a cadeira de saúde, silêncio, a cadeira de saúde, o campo Secó e Currais, e o campo da Facisa Santa Cruz e o campo da EAGE de Macaí. Então as perguntas elas têm que estarem, enfim, estarem dentro desses componentes, desses eixos, certo? Não pode ser, eu quero perguntar para a chapa 1, porque a gente vai sortear a chapa que vai responder essas perguntas. Então as perguntas, por isso que as perguntas têm que ser mais gerais. Enfim, vamos sortear primeiro a chapa que vai perguntar e a chapa que vai responder. Tá? Vou explicar de novo como vai funcionar esse bloco. A gente vai sortear a chapa que vai perguntar e a chapa que vai responder. Tá? Primeiro. Depois a gente vai sortear o eixo, o tema, no caso. E aí a chapa vai perguntar de acordo com esse eixo. Tá? Formação política, organização e movimento estudantil, expansão e interiorização, e eu também esqueci. Combate às opressões e visibilidade. Tá? Então, vamos lá, retomando. A chapa 1 vai perguntar para a chapa. Eita, menino. E aí, escolhe aí. Tá hora, chapa 1. Chapa 1. Desculpa. Chapa 1 pergunta para. Chapa 1 pergunta para chapa 3. Como a chapa 1 vai perguntar, sorteio o eixo. Aí a pergunta vai ser feita. A chapa 1 pergunta para a chapa 3 sobre o eixo de combate às opressões e visibilidade. Enfim, lembrando, deixa eu colar aqui a metodologia. Vamos com a metodologia. Lembrando que a chapa... Lembrando que a chapa vai ter 1 minuto e meio. Tá? A pergunta deverá ser formulada em 1 minuto e meio. A chapa 3, que é quem vai responder, vai ter 2 minutos e meio de resposta, no máximo, tá? Não pode estourar o tempo. 2 minutos e meio, quando faltar 1 minuto, eu aviso, tá? A réplica da chapa 1 vai ter 1 minuto e meio e a tréplica da chapa 3 também terá a duração de 1 minuto e meio, tá? Enfim, tudo bem? Vamos lá, o tempo da pergunta. Com relação ao combate à opressão, eu queria fazer uma pergunta específica, né, sobre a temática LGBT, né? No governo Bolsonaro, a gente vê diariamente ataques relacionados a essa população, né? Da própria desumanização a essas pessoas, né? E a pergunta que eu queria fazer é quais são as propostas voltadas para a cadeira LGBT, né? Visto que no último ano a gente não se observou muito atividade nessa cadeira, né? E no sentido de que, para mim, ela como garoto bissexual, né, em termos muito importantes, né? E eu queria saber quais são as propostas da chapa para ela. Então, particularmente eu acho complicado
representação decente na ouvidoria. Isso dialoga também com o combate às opressões, né? Com a questão da reprodução, da discriminação, da reprodução da LGBTfobia na universidade, da discriminação, da hostilização desses sujeitos LGBTs. E que é necessário para a ouvidoria. A gente sabe como a ouvidoria ela tem que abafar as denúncias, né, os casos de violação da integridade, quer seja física, quer seja moral e psicológica dos estudantes. Uma proposta também que a gente está colocando que concerne a cadeira de opressões, necessariamente. Firmar um diálogo permanente com o CRDH. Por quê? Porque a gente acredita que o combate às opressões, ele não tem que se enveredar apenas de uma perspectiva positivista. Óbvio, punições, elas são necessárias, né? Inclusive, para mostrar que as nossas vidas importam, né? Que tem certas coisas que não podem passar em branco. Mas, para além da punição, a gente também tem que pensar num processo pedagógico, num processo de educação e de formação realmente da comunidade acadêmica, não apenas dos estudantes, mas também dos professores, dos técnicos administrativos, enfim. E por que firmar esse diálogo permanente com o CRDH? Porque com esse dispositivo da universidade a gente pode estar ampliando o debate acerca de diversidade sexual e direitos humanos, além também de encaminhar os devidos atendimentos em casos de violação dos direitos dos sujeitos LGBT. Enfim, eu não consegui... A chapa 1 tem 1 minuto e meio para a réplica. Bem, enquanto processo formativo, né, que eu acho que é o que mais tange essa questão da gente trazer esse debate cada vez mais presente, não só para aqui, né, mas para todos os setores da UFRN, né, principalmente onde ele não chega. Aí eu queria saber que, além do CRDH, né, de que maneira o DCE em si, como o DCE, pode promover esses debates, né, pode promover atividades, pode promover espaços em que esse debate seja trazido, não só aqui na sede do DCE, né, mas para outros espaços da UFRN, como coletiva, pensar talvez uma interdisciplinaridade, né, na UFRN com relação a esses temas. A chapa 3 tem 1 minuto e meio para a réplica. Então, porque o tempo fica apertado e acaba que realmente a gente não consegue explanar tudo. Outra proposta também que a gente está levantando e que dialoga com a cadeira, que no caso a cadeira de saúde, que a gente entende que a cadeira de saúde ela também tem que ser voltada para a saúde mental, né? Não são coisas apartadas, de reivindicar a representação decente da Comissão de Saúde Mental da UFRN, que essa abertura ela existe, só que infelizmente as gestões passadas do DCE elas foram omissas a essa representação decente na Comissão de Saúde Mental e acabou que ficou em vacância, e é algo que pode também estar dialogando com a questão da saúde mental dos sujeitos LGBT aqui na universidade. Acredito que não apenas os estudantes, né, os servidores LGBT, eles acabam ficando politizados. E o que a gente pretende, enquanto movimento estudantil, é cada vez mais firmar o diálogo com os outros segmentos da universidade, e isso acaba englobando também o processo formativo. E agora eu vou passar para o companheiro Marcos para ele complementar. Só para aproveitar para concluir com outras propostas nossas, é que em relação a essa pauta, a que a gente entende como muito importante, a gente se desafia, né, a exigir que, já que a população LGBT passa por muitos problemas em casa, muitas vezes devido à aceitação dos pais, da família, que os estudantes que forem LGBTs forem expulsos de casa por essa problemática, que possa exigir que eles sejam aceitos na residência universitária, ou então que pelo menos recebam auxílio moradia para ter essa facilidade, essa inclusão também para ajudar na permanência na universidade. Obrigado. As suas chapas. A companheira Júlia da chapa 3 da UFRN Vale a Luta vai precisar se retirar da mesa porque, enfim, é um estudante mãe, uma estudante, né? Precisa ir para a apresentação de fim de ano da escola da filha dela e
peço que a chapa 3 substitua imediatamente a Júlia na mesa. Obrigado, Júlia. Enfim, quem vai compor a mesa? Chapa 3, Pedro Calazans, estudante de História da Chapa 3. Felipe vai dar um aviso aqui, tá, gente? Em nome da Comissão Eleitoral. Não, é só para avisar que quem tá com pergunta, aguarde, que depois a gente dá uma volta pegando, para não ficar levantando e tal durante a... Mas valeu por quem já entregou também, foi massa. Enfim, continuando o nosso bloco, a gente vai agora sortear mais uma vez a chapa que vai perguntar e a chapa que vai responder. Como a chapa 3 respondeu, vou pedir para que a chapa 3 sorteie agora. A chapa 2 vai perguntar para a chapa 1, tá? E o eixo... Não, vocês têm 1 minuto e meio, se vocês quiserem aproveitar 1 minuto e meio e dê para elaborar e executar a pergunta, fiquem à vontade. Sorteio o eixo de combate às opressões e visibilidade. Enfim, a chapa 2 pergunta para a chapa... Não. Para a chapa 1 sobre o eixo combate às opressões e visibilidade. Vocês têm 1 minuto e meio, assim. Se vocês julgarem que 1 minuto e meio dá para elaborar e executar a pergunta, fiquem à vontade. Está contando a partir de agora. Essa pergunta é em relação a como enfrentar o racismo dentro da universidade. Também enfatizando o que Júlia falou, que não dá para desassociar o racismo das outras classificações de opressão, das outras, como é que eu posso dizer, categorias de opressões. Então eu queria saber de vocês qual a proposta, como vocês pretendem tocar o DCE nesse sentido de realizar esse combate ao racismo, também colocando as outras categorias de oprimidos dentro do racismo. Então, enquanto homem branco, né, eu vou ler algumas das propostas que a nossa coordenadora de negritude, né, Micaele, propôs, né, fazer. E no sentido de pensar, claro, no sentido claro de pensar essa questão relacional, né, com as outras opressões, né. E uma das propostas que ela colocou é que o DCE promova, né, um fórum anual de negritudes, né, onde se possa pensar a negritude no sentido interseccional, né, de gênero, de raça, de classe. Atividades, né, mensais, periódicas, né, de formação política para negros e negras, né, em que se pense essas questões específicas, né, de raça e etnia, discussão e diagnóstico de ações, né, e promovidas pelo campus da UFRN, né, para que o DCE esteja presente em cada um deles, né, que possa estar também divulgando, né, e estar
o atenção, o cuidado, né, projetos práticos, né, que visem mitigar, né, a questão do racismo dentro da universidade. E por último, que a gente faça a cobrança, né, e fiscalize a questão das cotas raciais na pós-graduação. Essas são algumas das propostas que a gente coloca para a cadeira. Tá bom? Acho que é um assunto muito complexo para a gente resolver, por se limitar a 30 segundos, se debruçando sobre ele. Mas o que eu queria trazer para reflexão e devolver para vocês é que a academia sempre foi um espaço majoritariamente branco e através da inserção da política de cotas, a inserção de pessoas pretas, negros e negras na universidade, pardos na universidade, a gente conseguiu, segundo uma pesquisa do IBGE que saiu ontem, ter finalmente maioria de negros, negras e pardas nas universidades. E eu queria saber que vocês falassem um pouco mais sobre isso e por que não tem a presença de pessoas negras além da nossa chapa nesse debate. A chapa 1 tem 1 minuto e meio para tréplica. Então, com relação Silêncio no plenário. com relação à composição, Só um minuto. Por favor, gente. Silêncio. Vou recontar o tempo. A chapa 1 vai ter em todo 1 minuto e meio. com relação das cotas, né, é uma política que foi muito importante na universidade, né, até para a gente poder, enquanto academia, né, poder fazer uma reflexão sobre o próprio cânone, né, que é estudado aqui, né, como a ciência branca que é produzida, né, com a discussão que a gente está tendo muito cada vez mais frequente lá em ciências sociais, que é o meu curso, que é o curso da MICA, né. E com relação à composição dessa mesa, né, aqui eu queria esclarecer que a MICA infelizmente não pôde estar, porque ela está trabalhando, né, uma mulher negra trabalhadora, advogada, e que Cali está no momento no norte, né, fazendo pesquisa, né, representando a universidade lá. Infelizmente ela não pôde estar aqui presente também, a gente se desculpa por isso, né, mas que a gente queria reafirmar, né, que a nossa preocupação com a questão de raça ela é muito importante, tanto que a gente coloca a primeira coordenação geral como uma mulher negra, né, e é isso. Obrigado. Obrigado pela pergunta e pela resposta das duas chapas. Agora, enfim, já que a chapa Felipe pediu aqui para sortear agora quem vai fazer a pergunta. Amigo, você pode sortear quem vai fazer a pergunta e quem vai respondê-la. Abra aí. Chapa 3. A chapa 3 pergunta. Chapa 1. A chapa 1 já respondeu. É verdade, é verdade. É só que o mano é só ruim de matemática, desculpa. Isso. Você botou de volta no copo, fez errado, amigo. Ô, amigo, ainda botou no copo, né? Desculpa, gente. Enfim, a chapa 3 pergunta para a chapa 1. E agora, só tem aí o eixo, aproveita que você tá no copo do eixo. Exatamente. Não, o eixo não pode ser chapa 3. Pronto, a chapa 3 pergunta para a chapa 1 sobre formação política. Gente, desculpem, né, por ser engraçado, né? É bom que o debate não fique também muito engessado, né? A gente sorrir. É importante. Então, a chapa 3 tem 1 minuto e meio para a pergunta e a chapa 1 vai ter 2 minutos e meio para a resposta. Silêncio, por favor, para ouvirem a pergunta da chapa 3. No dia 17 de julho, Pedro e Giovana, o Ministério da Educação apresentou o anteprojeto do Futuris, ou Programa Institutos, Universidades Empreendedoras e Inovadoras, que é um grave ataque à nossa autonomia
né? Acho que é um tema essencial, um tema fundamental, que mexe diretamente no regime da nossa universidade. Inclusive, a UFRN é uma das poucas universidades do Brasil que não se posicionaram de maneira oficial contra esse projeto, assim como fez mais de 30 universidades que já tomaram esse posicionamento. E eu queria saber qual a proposta da chapa, porque isso é um tema essencial para a nossa vida aqui dentro da universidade. Até porque, se esse futuro se passar, e se a Universidade Federal do Rio Grande do Norte aderir, os cursos de humanas vão estar numa situação drástica. Então eu quero saber como que a gente tira um debate tão importante da vanguarda do movimento estudantil e leva para as bases dos estudantes. E o que é que vocês acham em relação ao posicionamento da reitoria, o posicionamento da universidade de maneira oficial em relação a esse projeto? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue? 2 minutos e meio para essa resposta. Então, com relação ao futuro, isso, né, eu acho que já é uma certeza aqui que nem o estudante da UFRN aprova, né, ele, e que diante das plenárias que foram puxadas, né, unificadas, das assembleias que a gente discutiu a temática, a gente tem que cobrar sim que o reitor se posicione contra, né, mas que para além disso a gente possa pensar medidas e maneiras de contornar todos esses ataques, né, que não vão parar e que ainda tem muito tempo aí para muitos desafios. E como é que a gente pode, né, tá atuando e tá pensando maneiras de contornar isso, né, e fazer com que a universidade continue funcionando, que ela não vire simplesmente um laboratório de mercado, né. E aí é nesse sentido que a gente defende, né, que haja na universidade um orçamento participativo, né, os estudantes possam estar atuando junto com professores, né, com reitoria, com servidores, né, e técnicos, pensar para onde é que o dinheiro, para se pensar para onde é que o dinheiro da universidade vai, né, e colocar em questão a permanência estudantil, né, que até o momento não é prioridade na UFRN. E aí, nesse sentido, um orçamento participativo, né, que é um direito constitucional, garante a gente sentar numa mesa, colocar as contas da universidade e decidir para onde é que vai o dinheiro, né, e tornar como prioridade para o DCE e para os estudantes que representam os estudantes, para o corpo docente dentro da universidade, né, que a permanência deve ser um dos principais pilares a gente defender, né, assim como as próprias ciências humanas, né, que infelizmente não dispõem de um capital de uma pesquisa, né, e de um resultado que, enfim, que não dispõe de um resultado que agrade muito capital, né. É isso. A chapa 3. A chapa 3 tem 1 minuto e meio para... Oi. A pergunta foi no eixo de formação política, então eu queria reiterar a pergunta. Vou fazer minha proposição também, já que é minha última fala em relação ao tema, mas em como que a gente leva esse debate, tira da vanguarda do movimento estudantil e leva para as bases. A não ser que a chapa faça a avaliação de que esse debate já está nas bases, a gente já consegue dialogar com eles em relação à base, em relação a isso, o que eu discordo, né? Eu acho que está na vanguarda do movimento estudantil esse debate, isso não pode ficar dessa forma. A gente tem que ampliar os espaços para que ocorram esses debates, eu reitero a proposta das banquinhas, que a gente tem que fazer isso para pegar os estudantes andando, já que eles não estão indo para os espaços, para recuperar a confiança dos estudantes, estando no dia a dia deles. E que além disso a gente faça um abaixo-assinado nessa banquinha, para dar, além da noção de empoderamento político para o estudante da universidade, que a gente leve números para o reitor, para ele saber em quantidades, tipo 5, 10, 15, 20 mil estudantes da UFRN rejeitam esse projeto no abaixo-assinado, e que a gente necessita desse posicionamento oficial da UFRN, porque, em caso contrário, conhecendo o reitor, a reitoria, que já manifesta simpatia ao projeto em redes sociais, o futuro, se quando passar, vai ser aderido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aí os cursos de humanos vão estar numa situação muito complicada, uma demanda mercadológica para financiá-los, vai fortalecer as desigualdades regionais, porque o investimento privado que chega na capital é muito diferente do investimento privado que chega no interior, o investimento privado que chega no Nordeste é muito diferente do investimento privado que chega no Sul, e se a gente não fizer isso, a gente vai ser engolido pelos nossos inimigos no sistema da educação. 1 minuto e meio para 7. Eu
acho que sim, tem que ser cada vez mais frequente esse debate entre os estudantes, né? Mas que para além de apresentar termos de jargões técnicos, né, a gente tem que explicar didaticamente o que é que está acontecendo, né? E se o futuro se passar, a gente não vai ter assistência, né? Se o futuro se passar, determinadas áreas da universidade não vão ser mais atendidas da mesma maneira, né? E a gente precisa poder fazer isso em conjunto, né? Junto com professores que entendem, que sabem como é que podem passar esse conteúdo para os estudantes, né? Em sala de aula, tornar esse debate cada vez mais frequente. A ideia das banquinhas maravilhoso, massa, inclusive já está acontecendo, né? A gente também já faz esse processo. Ao lado do Via Direta, a gente fez um tempo desse uma panfletagem, né, para os estudantes, para poder levar de maneira didática, de maneira rápida e fácil para eles essa compreensão de que o futuro não é solução. E nesse sentido, organizar rodas de conversa nos diversos setores, tentar fazer com que o discurso ele possa se moldar a cada interesse, porque na saúde o futuro vai chegar de um jeito, nas tecnológicas vai chegar de outro, na humana vai chegar de outro, né? E a gente precisa ter, nas agrárias vai chegar de outra maneira, então, nos campos do interior. Então, para isso a gente tem que ter também uma ideia de que um discurso único, um discurso lapidado apenas para determinado público não vai atingir todo mundo, né? A gente precisa fazer com que cada estudante, a partir da sua realidade, entenda o que é o futuro e como isso vai lhe atingir. Assim como a população que está lá fora, né? Que o futuro não se limita simplesmente à universidade, mas aqueles e aquelas que pagam por ela diariamente com seus impostos. Agora a chapa 2. Vocês agora vão sortear. Se sair, vocês. Agora a chapa 2, por favor, sorteie quem pergunta e quem responde. A 1 não pode mais responder, somente perguntar. Chapa 2 pergunta para 3. Não pode, pelo amor de Deus. Tira aí um papelzinho da chapa 3, por favor. Já que é ela que vai responder. Sobre o eixo de organização e movimento. O eixo de organização e movimento estudantil, a chapa 2 vai perguntar para a chapa 3. Enfim, só um minutinho aqui. Amigo, tira a senha desse celular. Desculpa. 1 minuto e meio para perguntar para a chapa 3. Como a chapa 3 vem se pondo há algum tempo, muito tempo, como oposição e, de certa forma, não teve na situação de gestão, então eu queria saber, devido à experiência de vocês diária ou no próprio movimento estudantil que vocês representam, qual seria a solução para melhorar a questão da administração do DCE, as propostas que você tem em relação a isso, e como vocês pretendem trazer isso para dentro do movimento estudantil, como um todo, para os CEAs, e do próprio DCE. Dois minutos e meio para a resposta. Primeiramente é que a chapa 3 não é um órgão, uma entidade que saiu vagando pela universidade há 2 anos atrás e existe há vários anos aqui. Ela é composta por pessoas, essas pessoas, enquanto militantes, constroem o movimento estudantil no cotidiano da universidade, nos seus mais variados cursos, nas suas mais variadas realidades, organizando-se das mais variadas maneiras em centros acadêmicos, diretórios acadêmicos e por aí vai. Nossa situação de oposição se vê às direções das entidades, composto pela JS, por coletivos da JPT e por aí vai. A gente não